convidar você a abrir Oséias 4, 6, a palavra de Deus em Oséias 4, versículo 6. Eu creio que muitos que estão nos assistindo conhecem. E diz assim a palavra de Deus: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus também, eu me esquecerei de teus filhos, diz a palavra do Senhor. Só vou aqui introduzir para a gente. Todo conhecimento de Deus nós só conhecemos em parte. 1 Coríntios 13, 9 ao 10 diz: em parte conhecemos, em parte profetizamos, vemos por espelho como por enigma. Não existe doutor em conhecimento de Deus, Eduardo. Não existe. Segundo, só conhecemos o que se pode. Romanos 1,19 diz: o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Por quê? Porque senão você vai ficar confundido, você vai ficar maluco, porque Deus tem a mente eterna e nós temos a mente limitada ao tempo. Estamos presos a um corpo. Então nós não conseguimos acessar todas as faculdades de Deus. Então nós só podemos conhecer o que se pode, isto é, aquilo que a humanidade percebe acerca de Deus, porque Deus é infinitamente mais do que você percebe e do que está escrito na Bíblia. Só para você registrar. Terceira coisa, o conhecimento de Deus é uma ciência muito alta. Salmo 139, versículo 6. Tal ciência é maravilhosa demais, tão alta que não conseguimos atingir. Então, se estiver alguém que queira entender tudo de Deus, vai ficar maluco. Porque ninguém explica a Deus. E Deus não se explica, Deus se experimenta. Salmos 34 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então, três coisas importantes. Mais uma coisa importante: o conhecimento de Deus é constante. O conhecimento de Deus não é estático e nem completo, ele é constante. Aí eu volto a ler aqui Oséias 4, 6, versículo 3. Conhecemos e prossigamos em conhecer. O conhecimento de Deus, quanto mais, guarda aí, Eduardo, quanto mais você conhece, mais você sabe que não conhece. E quanto mais você conhece, menos você sabe. Esse é o conhecimento de Deus, é muito profundo. Esses são os 4 fundamentos aqui que eu quero introduzir, vou repetir novamente. Você conhece em parte, você conhece o que se pode. O conhecimento de Deus é uma ciência muito alta e o conhecimento de Deus é constante. E para iniciar a nossa mensagem, eu quero perguntar para você que está nos assistindo: o que a falta do conhecimento de Deus pode produzir na minha vida e na sua vida? Anota aí. Só vou salientar aqui algumas coisas que eu anotei, porque só tem uma coisa que pode destruir o povo de Deus segundo a palavra do Senhor: a falta do conhecimento. Economia, política, perseguição, heresia, o que você pensar, nada destrói. Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus, segundo, biblicamente falando: a falta do conhecimento. Então isso é muito sério para os nossos dias. A gente percebe isso hoje. A falta do conhecimento tem produzido muitas coisas na vida dos nossos jovens, principalmente, como esse programa, eu creio que é um programa jovem, muitos jovens assistem o programa Missão em Foco. A falta do conhecimento tem destruído muitas famílias, muitos jovens, muitos lares, e é por isso Deus recomenda em obter o conhecimento dele. Aí a gente vai para Oséias 4:1, eu vou citando versículo por versículo e vou passando para a gente entender. Diz assim, versículo 1, Oséias 4:1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque a terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. A falta do conhecimento de Deus produz aqui discórdia com Deus, e não é bom você andar em discórdia com Deus. O versículo 2, Oséias 4:2. Só permanecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência a um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. A falta do conhecimento de Deus produz aqui prioridade do mal. A gente percebe isso hoje. Como tem esfriado o amor, o mal é como parece que não é, parece que o mal é maior que o bem, mas não é.
É só uma proporção, é só a nossa visão, tá? Oséias 4:3 diz: por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. A falta do conhecimento de Deus aqui produz vida catastrófica. Até a natureza sente pela falta do conhecimento de Deus. Oséias 4:5: por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. A falta do conhecimento de Deus produz aqui queda e morte. Quantas famílias têm sido afetadas pela falta do conhecimento de Deus? Oséias 4:6, que é o tema dessa mensagem, a parte A: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A única coisa que destrói uma família, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a falta do conhecimento. Oséias 4:6, a parte B: porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Rejeição da parte de Deus para quem rejeita o conhecimento de Deus. Então, olha a importância. Tem mais aqui, eu separei 12 tópicos aqui. Oséias 4:6, Oséias 4:7. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudei a sua honra em vergonha. A falta do conhecimento de Deus produz mudança do estilo de vida de melhor para pior. Tome cuidado. Oséias 4:8. Comem da oferta pelo pecado do meu povo. Transgressão dele tem desejo ardente. A falta do conhecimento de Deus, gente, produz no ser humano o desejo pelo mal. A gente percebe quantas pessoas, por mais que você explique o certo, ela já decidiu não entender. E o mal tem se proliferado por falta de conhecimento. Oséias 4:9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. A falta do conhecimento de Deus traz juízo de Deus. Aí o verso 10 diz: comerão, mas não se fartarão. Isso aqui é bem atual. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de atentar ao Senhor. A falta do conhecimento de Deus torna um ser humano insaciável, principalmente quando se trata em mamão, em buscar riquezas, dinheiro. A gente percebe que o homem é insaciável. Oséias 4:12, a parte B: e prostituem-se, apartando-se da sujeira do seu Deus. Ou seja, a falta do conhecimento de Deus faz você apodrecer por dentro, caráter. Quantos que nós conhecemos, graças a Deus que aqui não tem ninguém, quantas pessoas que têm apodrecido por dentro, por rejeitar o conhecimento de Deus. Então eu separei apenas esses 12 resultados que a falta do conhecimento de Deus produz. Existem vários, por exemplo, Romanos 1, versículo 8 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Mais uma consequência aqui em que o ser humano ele se abstém do conhecimento de Deus, gera isso aqui. Então tem mais, olha só, a falta do conhecimento de Deus dá poder a Satanás. Vou te explicar. 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apostatar da fé é negar a fé. Vou repetir, apostatar da fé é negar a fé. Negou a fé por quê? Porque não tem conhecimento de Deus. E aí dá poder a quem? A Satanás na sua vida. Por isso é importante eu encher. Tem um ditado popular, mas que é verdadeiro: mente vazia, oficina do diabo. E Satanás se transfigura também em anjo de luz, segundo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, fala sobre isso. E você só discerne pelo conhecimento de Deus. Inclusive, o verdadeiro profeta do falso profeta. Você precisa ter conhecimento de Deus, até para receber uma profecia, meu irmão, para você não ser enganado. Você precisa ter conhecimento de Deus. Porque muitas vezes a pessoa profetiza, canta, louva,
tem poder, mas é demônio. Desculpa te dizer, espíritos enganadores, a Bíblia está me ensinando. É doutrina de demônio, teologia deturpada. Cuidado você jovem, você que confessou a Jesus recentemente, você que está começando a andar em fé. Estou apenas te mostrando o que a falta do conhecimento de Deus produz. Agora, o capítulo 12 do livro de Juízes, no versículo 9 e 10, vai falar a respeito de que uma nova geração que não conhecia a Deus, o Senhor, ele não conhecia o Senhor nem as obras, e aí você que já leu Juízes sabe o que vai dar, rejeitaram a Deus. Então, queridos, a falta do conhecimento de Deus produz, inclusive, nessa geração que a gente está, falta de temor a Deus. A gente percebe que muita gente brinca com o poder de Deus. Nós estamos vivendo em um tempo que não teme mais a Deus. As pessoas hoje, muitos, pecam na maior cara de pau, se dizem evangélico, sabe? Se dizem ser evangélico, eu sou da Assembleia, eu sou dali, eu sou da Toronto, eu sou da... Enfim, eu sou de Deus, mas estão pecando na maior cara de pau e continuam uma vida de mentira, mentindo a si mesmo. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento de Deus, lhe falta um batismo de entendimento. E é o que eu profetizo para você nessa manhã, que Deus batize você de sabedoria, de entendimento, para você dizer não a Satanás, para você dizer não àquilo que te rouba de Deus. Você precisa tomar uma decisão, não dá para ficar em cima do muro, esse lugar já tem dono, esse lugar é de Satanás, você precisa se decidir, você precisa tomar uma decisão. Então a falta do conhecimento de Deus produz muitas coisas, inclusive o egoísmo, que é o cabeça de muitos pecadinhos, que ainda dominam talvez a sua vida. E aí a gente vai para Filipenses 2:3, nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade, considerem o outro acima de vocês mesmos, maior do que vocês. Aí Tiago capítulo 4, versículo 3, quando pedem, não recebem, por quê? Porque pedem errado para gastar em seus prazeres. Eu fiz uma pesquisa aqui, estava vendo que no mundo hoje tem de 7 a 8 bilhões de pessoas. A gente produz alimento para 12 bilhões. E assim mesmo, a cada 6 segundos morre uma pessoa de fome. Tem ou não tem algo errado? Egoísmo. As 3 pessoas mais ricas do mundo, juntas, ela tem mais dinheiro do que 49 países mais pobres do mundo. Tem ou não tem algo errado? É o egoísmo no coração do homem. Somos egoístas. Tem algo que precisa ser mudado. E o evangelho é um canal, é uma luz para esse mundo perverso e egoísta. Então nós precisamos conhecer a Deus. E eu quero falar sobre como se obtém esse conhecimento de Deus. Eu falei sobre o que a falta desse conhecimento produz. Agora eu quero te falar como se obter esse conhecimento que eu estou falando. Primeira fonte, palavra de Deus. E como eu busco? Busca de conhecimento de Deus com intelecto. Ninguém absorve o conhecimento de Deus só abrindo a Bíblia e deixando em casa no Salmo 91. Deixa lá e fica empoeirado. Você precisa ler e praticar. Você precisa fazer isso. Deus, ele se revela para você, ele quer se revelar para você, mas você precisa buscar. O Salmo 27, verso 14, Davi escrevendo diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e eu a buscarei, ou seja, eu não vou ficar sentado esperando, eu a buscarei. E ele diz mais, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar e aprender. Muita gente não aprende porque não contempla. E quem não contempla, não proclama, Eduardo, só reclama. Tem muitos que querem algo de Deus, mas não contemplam, não param para ser ministrado. A gente vive em um mundo onde a pessoa ela quer para agora, ela não quer gastar tempo com Deus. E com Deus não existe promessa sem processo. Nós precisamos passar pelo processo, porque é aí no processo que Deus me ensina
Me ensina Romanos 5, que diz que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. Uma vez que você é experimentado por Deus, você sabe quem você é em Deus. Nada te rouba da presença de Deus. Por quê? Porque você foi experimentado em Deus. Então, como se obter o conhecimento de Deus numa geração egoísta? Como se obter? Nossa geração vive, infelizmente, Eduardo, de informação e não de conhecimento. A sua mente está sendo treinada para informação de alta velocidade. Cuidado, a gente percebe isso. Nós que usamos as redes sociais, a gente percebe isso. Deus não manda ninguém, queridos, inclusive ler a Bíblia, voltando aqui. Deus não manda ninguém ler a Bíblia, Ele manda meditar. E o que é meditar? Meditar é inferir, analisar, pesquisar e pensar o que essa geração não quer. E aí a mente está cheia de WhatsApp, Facebook, Instagram, internet, mas não está cheia da palavra de Deus. Não tem tempo para Deus. A gente tem aconselhado, conversado com algumas pessoas que têm dificuldade e a gente percebe onde está a dificuldade. A falta do conhecimento. A falta do conhecimento. E aí se torna tempestade. Qualquer vento se torna tempestade. Paulo diz em 2 Timóteo 4:3: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Eu quis ler aqui só para você entender como Paulo buscava o conhecimento de Deus. Ele lia a palavra, ele buscava entender a palavra, ele meditava. Salmos 1, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Não é só ler, é meditar, é pesquisar, é inferir, analisar, é praticar. Então você precisa entender o que Deus quer transferir para você através dessa mensagem. Estava pesquisando sobre o déficit de atenção, que é sobre contemplar alguma coisa. Por exemplo, o déficit de atenção de uma criança, ela desvia, por exemplo, se colocar uma criança para assistir algum programa durante 1 hora, dentro dessa 1 hora ela desvia de 32 a 35 vezes, porque a criança não se concentra, né? E hoje os adultos, muitos adultos estão igual uma criança. Você vai para o culto, ele não sabe se ele pega o telefone ou se ele vê a mensagem. Ele não contempla Deus. Ele pega a Bíblia para ler, aí o telefone está do lado, aí plinta que chegou uma mensagem no WhatsApp, ele não sabe se ele lê ou se ele vê a mensagem. Desculpa que eu estou suando muito. Então a gente percebe uma geração com um déficit de atenção igual de uma criança que não tem contemplação de Deus, que não para analisar. E nós precisamos ficar atento. Agora, todas as vezes que você se depara com um problema, a sua mente vai no HD, na memória, buscar alguma informação para resolver esse problema que você tem. Só que muitos, o que tem hoje na memória, Ctrl+C, Ctrl+V, só internet, só WhatsApp, não tem palavra de Deus. Nossa geração não sabe resolver problemas banais, medíocres. Por quê? Porque a mente não tem conhecimento, só tem informação. Há quanto tempo tem essa mensagem? Deixa eu ver, será que eu consigo ver? Não, é muito longa. Tem muitas pessoas que pensam assim, não conseguem parar 1 hora na presença de Deus. Como se obtém o conhecimento de Deus? Segundo ponto, relacionamento com Deus através da transcendência, através da oração. Você exercita isso, a sua fé, orando. Porque você vai orar a um Deus que você não vê fisicamente. Então, você vai estar exercitando a sua fé. E aí Deus gera conhecimento dele em você, que é diferente de informação. Como é que você conhece uma pessoa que você não fala com ela? Que você não para um tempo para ouvir ela falar? Porque oração não é só para você falar para Deus. Deus fala com você. E muitas das vezes a gente precisa chegar no nosso quarto e ficar em silêncio para ouvir a Deus. Por isso, Paulo diz, orai sem cessar, 1 Tessalonicenses. Por isso Daniel orava 3 vezes por dia, por isso ele recebeu revelação sobrenatural. Deus não dá revelação para quem não tem intimidade com ele. Muitos querem revelação, mas não tem intimidade com Deus. Você pode conhecer a Deus através de oração. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Como se obtém o conhecimento de Deus? Experiência com Deus no dia a dia. Não é só no culto, no domingo. Quantos de nós vamos apenas no domingo na igreja, esquecemos de ser crente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta,
Não, querido, está errado isso. Você vai no domingo da igreja, você vai receber a vida da igreja no domingo para exercer a missão na segunda, na terça, na quarta, onde você estiver inserido. Deus quer te usar onde você está, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, num bate-papo. Quem é prioridade nas suas conversas, nas suas amizades? Faça essa pergunta. Quem você tem falado mais para os seus amigos? De quem você tem falado mais? Pense nisso. Como se obtém o conhecimento de Deus? Você precisa cumprir isso na sua vida. Bom, eu vou me adiantar aqui para o final. Quais resultados em se obter o conhecimento de Deus? Já pegando aqui a minha conclusão. Quais o resultado em se obter o conhecimento de Deus? Por que pergunto isso? Porque tudo na sua vida tem causa e efeito, seja para beneficiar ou para prejudicar. E por isso é importante obter o conhecimento de Deus. É importantíssimo. O que o conhecimento de Deus produz? Primeiro, nos livra da vergonha. Guarda aí, nos livra da vergonha. 1 Pedro 3,15. Antes, santificar o Cristo nos nossos corações para que você possa responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da sua fé. Se eu perguntar para você que está do outro lado, você sabe defender a sua fé? Será que você sabe defender a sua fé? Porque é importante a gente estar respaldado, porque vai ter pessoa que vai tentar te enganar. Por exemplo, vão dizer para você, tem um pessoal que fala aí que o Espírito Santo é apenas uma energia, é apenas uma força. E aí você precisa ter conhecimento para explicar. Diz aqui, 1 Coríntios 12, versículo 11, diz que ele distribui os dons como ele quer. Segundo, porque ele tem sentimento. Ele não é uma força e nem uma energia, ele é uma pessoa. Porque ele tem sentimento, ele tem poder de decisão. Efésios 4,30 diz que ele fica triste. Olha só. Terceiro, que ele tem inteligência. Tem outras coisas aqui interessantes, mas eu não vou citar, porque é importante. Porque tem gente, por exemplo, que vai falar também o quê? Tem um pessoal aí que fala que Jesus não é Deus, é apenas o irmão mais velho da humanidade. Não sei se o Eduardo, se a irmã Luana conhece alguém, um pessoal aí de umas doutrinas deturpadas, e eu falo porque eu já tive embate, e a gente precisa estar respaldado. E daí a gente diz assim, meu Deus, meu pastor nunca me ensinou isso. Como você tem o conhecimento, você vai engolir. Como muitos não têm, vão engolir. Mas quem tem um pouquinho de conhecimento, você vai responder. Você vai ler Hebreus 1, versículo 6, que diz assim, olha, quanto aos anjos, diz que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus é Deus. Então isso é heresia. E você precisa ter o conhecimento de Deus. Por isso que eu disse que nada pode parar a igreja, nada pode parar um homem de Deus, apenas a falta do conhecimento. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, ela pode sim ser enganada por heresias. E aí 1 João capítulo 5, versículo 20, isso aqui a gente aprende no culto de doutrina aqui na Assembleia. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus, ou seja, Jesus é Deus. Então está na Bíblia. Muita gente não conhece esses versículos. Por quê? Porque não lê, porque não medita. Então que conversa é essa de que Jesus é irmão mais velho da humanidade? Isso não existe. Então você precisa ter o conhecimento de Deus, tá? Eu citei isso aqui apenas para você entender como é importante. Para quê? Para que combata. Porque a nossa guerra, ela não é religiosa, tá? A nossa guerra é ideológica, são raciocínios. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para as fortalezas. Sabe o que é fortaleza? É o que está na mente da pessoa. Quantas pessoas que são fortalecidos e não querem aceitar Jesus como Salvador, resistem ao Evangelho. Então, é para destruir essas fortalezas. E nós precisamos ter o quê? O conhecimento de Deus que vai combater isso. Então, nós precisamos obter o conhecimento de Deus. Eu peguei uma parte aqui
essa visão sobre falar que Jesus não é Deus, e essa visão também da encarnação é uma visão do Allan Kardec, não sei se vocês já ouviram falar, que fala a respeito da encarnação, né? E não sei se alguém sabe, mas a visão kardecista, ela gera uma crise existencial, e eu vou provar. Olha só, você não é o que você pensa que você é. Você é uma pessoa, aliás, você é alguma coisa que já foi. Você não sabe o que você é e não sabe o que vai ser. Quem é você? Depósito de uma coisa que você não sabe. Eu não sou eu sou uma coisa que já foi. E tô pagando o pato do cara que fez. Não é doidice isso? Essa é a visão, porque assim, por exemplo, a visão deles. Digamos, o cara morreu e encarnou em outra pessoa. E aí ele encarnou, aí ele sabe agora quem ele é no corpo do outro. É uma doideira. E aí tu precisa ter Bíblia para confrontar isso. Eu tô falando isso porque eu já vivi isso. Tem pessoas doutrinadas nessas áreas e Deus ele coloca a gente em situação que a gente fica, meu Deus, e agora? Então a gente vai ter que se respaldar e conhecer sobre isso. Então tem muita bobagem, principalmente na internet. Pessoas que não têm conhecimento de Deus e vão receber, estão com a mente vazia e vão encher com baboseira, com heresia. Então Deus ama você, cara. Deus ama você. E você precisa ter esse entendimento. Você precisa deixar isso. Talvez alguém que está assistindo a gente, talvez essa mensagem é para alguém que tem esses pensamentos loucos, digamos assim. Deus fez seres pessoais. A sua imagem, a sua semelhança, seres únicos. Tanto que nós temos aí 8 bilhões de pessoas no mundo, mas a gente tem impressão digital diferente. Ninguém é igual nesse quesito. Ele fez seres únicos. Isso é precioso demais. E já para finalizar aqui, Mateus capítulo 22, versículo 29, diz: Jesus falou, errais porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. O conhecimento de Deus nos livra da acomodação. Aí vai dizer aqui Lucas 2:52, diz que Jesus crescia em estatura, na graça e no conhecimento. Por isso, nos livra da acomodação. A gente precisa crescer em estatura, graça e conhecimento. Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer conhecer. É dinâmico. O conhecimento de Deus produz a verdadeira liberdade. João 8:32, o que é que diz, Eduardo? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos libertos por completo. Você só pode ser liberto da mentira e do engano pelo conhecimento do evangelho da palavra de Deus. O conhecimento de Deus produz derrota a Satanás. Nós precisamos... Como foi que Jesus venceu o diabo mesmo? Pela palavra. Pela palavra. Então, nós precisamos ter a palavra. Olha só, eu não ia citar isso aqui, mas eu vou citar isso aqui rapidinho. Mateus 4, Satanás vê os instintos mais veementes do ser humano em Jesus, no caso que é fome e sede. Aí o diabo ele vai, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde o diabo com a Bíblia. Ele vai usar Deuteronômio 8:3. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás vai e vai usar uma coisa chamada sofisma, que muitos são enganados hoje. São meias verdades. Isso a gente vê muitos nos comerciais, principalmente da Globo, que eu não assisto. Só recebo quando eles mandam, que eu não assisto. Em casa é proibido Globo, graças a Deus. Globo lixo. O Satanás pega o Salmo 91 e usa o verso 11 e 12. E aí Jesus vai combater ele aqui também. Ele vai usar Deuteronômio 6:16. Também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Aqui já é Jesus usando. Ele usa uma parte do Salmo 91, que eu não anotei aqui. E aí, isso mesmo, ele usa isso aí. E aí ele vai dizer assim, ó, não, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ele usa também Deuteronômio. Então, ele percebe que ele não consegue vencer Jesus com a Escritura, porque Jesus estava respaldado. E aí ele vai, faz o mais veemente da natureza humana, que é a cobiça dos olhos. Ele mostra os reinos em Lucas 4. Ele mostra, Satanás pega e mostra em um momento as glórias do reino desse mundo.
tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus usa novamente Deuteronômio 6,13. Vai-te, Satanás, porque está escrito, só a ele adorarás e só a ele servirás. Aí eu pergunto, como foi que Jesus combateu Satanás? Com o conhecimento de Deus, com a palavra. Essa palavra que produz, sabe o que também? Blindagem contra o pecado. Por isso Jesus nunca pecou, porque ele era o portador da mensagem e a própria mensagem encarnada, algo muito poderoso e extraordinário e transcendental, porque não cabe um Deus que criou o tempo e entrou no tempo, um Deus que criou o ser humano e se tornou um ser humano. Já imaginou isso? Então é algo muito fabuloso. E aí, para fechar, eu termino falando para você que o conhecimento de Deus produz essa blindagem contra o pecado. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você pode estar a 100 quilômetros da sua esposa, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, mas o que vai fazer você pecar ou não pecar é: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso, não adianta estar dentro da igreja e não guardar a palavra. Não adianta você ler a Bíblia e não praticar. Não adianta você ouvir e não colocar em prática. Você quer vencer o pecado? Guarde a palavra, o conhecimento de Deus. O único livro que você lê na presença do autor. Isso é maravilhoso. Você vai lendo e ele vai revelando para você. O único livro que você lê na presença daquele que escreveu a história, daquele que criou a tua história antes da fundação do mundo, diz a palavra em Efésios 1:3. Salmo 139 diz que ele fez uma biografia minha e sua, sem a gente ter nascido ainda. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. João 17:3. A vida é esta: que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Meu irmão, ouvintes do programa Missão está nas tuas mãos. Você tem a oportunidade de pregar a palavra? Se você tem a oportunidade de pregar a palavra, pregue a palavra. O diabo quer tirar a palavra da igreja, da tua vida, da tua família. O diabo quer a palavra das tuas amizades. Salmo 119, eu já vou terminar, versículo 130, a exposição da tua palavra dá luz ao entendimento aos simples. Salmo 119, versículo 140, a tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Salmo 119, versículo 116 e 117, vivifica-me segundo a tua palavra para que viva e não me envergonhe da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo. Hebreus 4:12 diz que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mas penetrante que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E é aqui que você, quando tem a palavra, você sabe se o cara está te enganando ou não. Você discerne se é de Deus ou se não é de Deus. Por isso, eu deixo um recado. A palavra de Deus vai aonde a psiquiatria não vai. A palavra de Deus vai aonde a psicanálise não vai. A palavra de Deus vai aonde a psicologia não vai. A palavra de Deus vai aonde a ciência não vai. Que poderosa palavra. Por isso, a palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por isso que eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. É por isso que precisamos pregar a palavra. É por isso que precisamos transferir, não só falar, mas transferir a palavra. E quando é que eu transfiro a palavra? É quando eu vivo ela. É quando alguém consegue ver ela na minha vida. Confirmando. Por isso é importante se obter o conhecimento de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. Aleluia, glória a Deus, que mensagem abençoada nesta manhã.